Boa noite, boa noite. Boa noite, gente linda. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Eu fico assim uns 3, 4 dias sem ter vocês e sem vê-los, sem senti-los, sem sentir a energia e já fico assim um pouco carente. Hoje eu tô bem. Como que eu posso falar? Em conexão com o maior. Ela entrou. Oi, Tudo bem com você? Boa noite. bem, e você? Boa Tudo noite. ótimo. Eu vou ler como de costume. Vocês estão me ouvindo, gente? Faz aí um joinha. Estão me ouvindo? Sim. Então, gente, vamos começar a nossa live hoje, como de praxe, lendo uma mensagem. Esse livrinho que eu leio é da Filhos de Deus, minha irmã que me deu. Então vamos lá. O fanatismo é um torpe descaracterização da fé, exteriorizando demência da faculdade de pensar. A descrença sistemática é conflito emocional, de curso largo e a inquietar o equilíbrio da razão. O homem crê por impositivos da evolução, por hereditariedade psicológica. Nem toda crença racional passa pelo crivo do exame, mas também, automaticamente, naturalmente, é um grande número de pessoas pela qual se expressa. Opa! A fé, por isso mesmo, manifesta-se de maneira natural e racional. A primeira a encontrar-se insista no homem, enquanto a outra é adquirida através do raciocínio e da lógica. A fé religiosa, pois, surge espontaneamente ou resulta de uma elaboração mental que os fatos confirmam. Virtude, por enquanto, conquista pessoal, descortina os horizontes amplos da vida, facultando paz e estimulando a luta. A aquisição intelectual transforma-se em uma luz sempre acesa, a conceder claridade nas circunstâncias mais complexas da vida. Seja, porém, qual for a forma que se manifesta a tua fé, vitalize-a com amor, a fim que ela se expanda na ação do bem. É isso aí, né, gente? Um tapa na cara da sociedade. Boa noite, boa noite, boa noite, gente querida, amada. Esta pessoa que está aí é uma nutricionista clínica formada pela Universidade de São Caetano do Sul, com experiência em infectologia da Unifesp. Gente, eu não sei o que está acontecendo, que o meu telefone está escurecendo ou eu da sou. Vocês estão nos vendo direitinho? Espero que sim. Vamos lá. É membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Possui experiência na área clínica hospitalar de saúde pública. Atualmente, é responsável pelo setor de nutrição do Centro de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas de São Caetano do Sul. Apresento a vocês Socorro Matias, essa linda que está aí, ó. Oi! Oi. Então,
A Socorro veio aqui hoje esclarecer uma série de coisas, como também veio nos dar uma luz nessa quarentena, né? O Covid veio para educar e exigir que a gente se transforme, que tenha um comportamental, que tenha uma transformação de valores para que a sociedade, para cada um de nós na nossa intimidade, certo? Já tivemos lepra, já tivemos tuberculose, passamos por séculos e séculos de estudos, onde não existia vacina, e hoje já existe. Quem aqui pensa, vê alguma coisa em relação a ambas essas doenças, como também a AIDS? Elas vieram, foram devastadoras nas suas épocas, e hoje não. Hoje, tratamento, certo? Ambas estão, como se pode dizer, já estão resolvidas. Existe tratamento, e isso não nos acomete mais medo. Aqui, nessa atual conjuntura a qual nós nos encontramos, muita gente está adoecendo, gente. Milhões e milhões de pessoas estão adoecendo. Adoecendo por causa do Covid, Kátia? Não. Estão adoecendo de medo, de pânico, de depressão. Eu fiz uma estimativa essa semana, já trabalhei muitos anos na área da saúde médica e tem um leque de pessoas do meu convívio que são médicos. E muitas dessas pessoas estão procurando, tá, os profissionais da saúde, cardiologistas, clínicos, infectos. Hoje a Luciene está aí, como pneumologistas. Elas estão adoecendo, essas pessoas, adoecendo por medo, pânico, depressão, ansiedade. O isolamento faz isso, né, gente? O isolamento judia da gente, judia com pessoas da nossa família, nossos amigos. E com isso nós vamos nos ficando cada vez mais o quê? Confinados dentro de nós mesmos. E isso está fazendo com que as pessoas fiquem o quê? Doentes. Eu estou dando essa explanação agora, né, no início, porque a Socorro veio para esclarecer, porque ela está na ponta, na frente. Assim como a Juliana, que está aí, que já veio aqui com a gente, a doutora Luciene. E eu fiz algumas perguntinhas que eu quero fazer para Socorro. Socorro, dica, você pode manter... O pessoal foi me mandando essas perguntas, tá, Socorro? Tá. Você pode manter uma imunidade normal sem medo de ficar doente? Então, dá para manter. O que não pode é, como você acabou de falar, é adoecer mentalmente, ter pânico, pavor de ficar doente, e aí não dorme bem, não come bem e de fato fica doente. E aí o sistema imunológico acaba ficando mais fragilizado, né? Então, não precisa ter medo desde que você faça o que é correto. E o que é correto? Faz um tempinho que eu estava vendo na internet, passa muitas coisas, né, na nossa cabeça. Eu também, além de nutricionista, antes de nutricionista, eu sou um ser humano. Então, Sim. a gente tem medo mesmo, é normal, né? É normal ter um pouco de medo. Acontece que as pessoas estão com medo, sabe do que agora? De parar de comer, ou as pessoas estão comendo demais e engordam, porque tem medo de comer pouco e ficar doente, porque fazem, acho que há uns 15 dias que eu li uma reportagem que passou inclusive em algumas redes sociais, muitas, falando o seguinte:
As pessoas não podem fazer dietas restritivas nesse momento. E o que é uma dieta restritiva, né? Uma dieta restritiva, eu estou restringindo algum macronutriente ou micronutriente da dieta, mas eu tenho que entender primeiro o que eu estou restringindo. E aí, alguns pacientes que vieram, né, me perguntando, até parentes, ué, mas então eu vou poder comer de tudo, né? Porque se eu fizer dieta agora, eu vou ficar doente. Tem inclusive um profissional da área da saúde que soltou uma nota também na internet que ele falou o seguinte: não façam dieta. Neste momento não pode, pois vocês podem ser acometidos pelo Covid. E aí, por outro lado, a gente tem a obesidade, que é uma situação inflamatória também que acontece e que você já fica predisposto a adquirir, não só Covid, como outras, né, Sim, patologias. Então, dá para a gente manter um sistema imunológico bom, dá para você pensar um pouquinho também na questão espiritual, emocional, né? Tudo é válido. Então, assim, se você tá com medo, tá com pavor, procura ajuda, né? Como nutricionista, eu posso afirmar que não adianta parar de comer ou comer demais. Não, nenhuma dessas coisas. O que que a gente orienta hoje? Eu acho que não só eu, como qualquer nutricionista, sabe disso. A questão da restrição, ela tem que vir acompanhada de uma orientação. É uma coisa tão sim, básica. Aquilo que os nossos avós ensinavam para nós, o que a gente fazia quando era pequena, assim, quando era criança, né? A maioria comia, tomava café da manhã, almoçava e jantava. E entre as refeições, né, depende da região do país, enfim, ou até do planeta aí, dependendo da região, fazia o quê? Comia uma fruta de vez em quando tinha, quando não tinha também não comia nada. E tinha uma sim, saúde melhor. É claro que tem outros fatores, mas o que eu quero dizer com isso, Kátia? As pessoas hoje, a maioria, não estão respeitando essa questão da alimentação e isso é muito sério. As pessoas estão realmente refugiadas em casa, enfim, estão aí de quarentena, que uma quarentena que não acaba nunca, toda hora a gente sabe que a notícia vai aumentando, mais 15 dias, mais 15, né? O distanciamento social está fazendo nós todos comemos um pouco mais do que estávamos habituados. do que o Eu normal, queria, né? eu queria fazer um apelo para as pessoas que estão nos assistindo ficar em casa e tem mais tempo. Algumas pessoas estão até entediadas, né? Elas estão entediadas porque fica mais tempo em casa e às vezes falta até alguma coisa para fazer. Procurem comer melhor, ter mais tempo. Se você tem mais tempo agora, use esse tempo para você cozinhar. E procura fazer uma comidinha saudável, comida de verdade, né? Que a gente fala. Sim, Uma vez descascar ou outra. mais, Isso. desembalar E menos. uma comida de verdade é um arroz, é um feijão, é uma proteína, um prato principal simples, não precisa muita coisa, uma verdura, um legumes, uma fruta, né? Não dá muito trabalho isso, né? A gente acaba ficando muito refém também dessa questão de falar, eu vou no mercado, eu tenho que ter praticidade, eu vou lá e eu compro. Então, o consumo de alimentos industrializados, saiu uma pesquisa semana passada, nós brasileiros, 50%, um pouco mais que 50%, estão em sobrepeso ou obesidade. Sendo que no momento, das doenças que o Covid tem essa questão de ser mais predisposto a ficar, a se contaminar e se agravar, né? É a obesidade, é uma doença inflamatória, a gente precisa tomar cuidado, não é só ficar em casa comendo tudo que vê pela frente, ninguém vai ficar com a imunidade baixa porque fez uma dieta. Você pode fazer uma dieta sim, desde que você tenha um acompanhamento. E quem não pode ter acesso a um nutricionista, a um profissional de saúde, não tem problema, dá para fazer. A gente sabe que tomar café da manhã, almoçar, jantar e dormir bem e comer pouco e qualidade também, né? Por favor, comer pouco. Eu vou comer uma esfirra e tomar um copo de refrigerante. Isso não tem qualidade. Você até pode fazer isso em algum momento, mas não necessariamente dessa forma, né? Não necessariamente com a frequência que estamos acostumados a ver.
Então, Com assim, certeza, 20, com certeza. 20% deles também, no inquérito alimentar aí dos brasileiros, 20% deles comem muito, muito, muito açúcar. Bebidas doces açucaradas. Desde o refrigerante até o suco que é artificial, né? Até os leites da vida, que já não são mais leites também. Então, assim, doces, né? Enfim, tudo que é açucarado é muito 20% de uma população. Sendo que essa Sim. população vai ficar inflamada, sobrepeso, obesidade e por aí vai. Aí vem diabetes, vem hipertensão e aí vem todas as doenças crônicas não transmissíveis que a gente já conhece, que tem muito, né, no Brasil. Sim. Muitas No Brasil, pessoas estão aproveitando esse refúgio, né? É o que eu sinto com os pacientes e tudo. Estão aproveitando para fazer uma interiorização, né? Olhar suas mazelas, como parar para pensar que não vai ter mais espaço quando terminar, ou terminar não, diminuir essa tensão no Covid, né? Que a vaidade extrema não vai ter mais lugar na nossa sociedade, o consumismo extremo, vamos ter um novo mundo, um novo olhar diante dos nossos que estão próximos, né? É um momento que atualmente as pessoas devem parar e desligarem suas televisões, parar e refletir, usar esse tempo para ler um livro edificante, né? E isso vai fazer com que você consiga coordenar um pouco mais o mental, porque o mental estando equilibrado, o espiritual fica equilibrado, você consegue manter equilíbrio sobre você. Mantendo o equilíbrio sobre você, você vai o quê? Ter paz, tranquilidade para passar por esses percalços que estamos vivendo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que estamos assim, ó, que nem ondinhas. Um dia bem, outro dia agressivo, outro dia angustiado, outro dia deprimido, conforme eu acabei de falar. Estamos cada vez mais passando por metamorfoses e está correndo rápido, né, Socorro? A com semana certeza. começa, a gente pisca, já está na sexta. Tudo já está assim, entendeu? Então temos que nos o quê? Respirar fundo, nos conectarmos com Deus. A Socorro, gente, é uma profissional qualificadíssima. Eu estou, ó, Ah, há obrigada. tempos fazendo convite para ela, só que a agenda dela é uma loucura. Graças a Deus, Deus me iluminou e eu joguei essas lives para as 21 horas, para dar tempo dos nossos convidados, porque não é só meu, é de vocês também, chegarem, respirar e vir conversar com a gente numa boa. Só, tem outra pergunta aqui. Pode O fazer. que é uma dieta restritiva? Ah, muito bem. É que eu falei agora há pouco, né? Então, a dieta restritiva, ela é aquela que incentiva o indivíduo a tirar alguma coisa da alimentação com o objetivo de emagrecer, tá? Então, assim, vou restringir, por exemplo, açúcar. Tudo bem, açúcar é um vilão, todo mundo sabe disso, mas eu vou restringir totalmente. Aonde tem açúcar? Na bolacha, no pão, porque é um carboidrato, né? Então eu estou restringindo um macronutriente que vai me trazer também, ele tem sua função no nosso corpo. Você pode restringir? Pode, mas você tem que ter acompanhamento aí de um profissional de saúde, de preferência um nutricionista que vai saber falar em quantidade, qualidade, enfim, né? Fracionamento, horários adequados, tá? Então, a dieta restritiva, ela é simples. Um exemplo de dieta restritiva é a low carb, que eu acho que muita gente já ouviu falar, né, pessoal? Dieta low Sim, carb é uma dieta restritiva. É uma dieta sem carboidrato? Não. É uma dieta com pouquíssimo carboidrato.
Então, assim, é uma dieta restritiva. Mas se eu fizer pouco carboidrato e aumentar a minha demanda calórica de outras origens, por exemplo, de outros alimentos, da proteína, posso aumentar a proteína, posso aumentar proveniente de alguns legumes, eu tô bem, não tem problema. Eu posso restringir. O que a gente tem que tomar cuidado é com essa questão que eu falo que é muito jogado. A dieta restritiva não é uma coisa só ali, eu não posso fazer dieta e Engessada, acabou. né? Aquela que não Isso, não é pode aquela. comer nada. Porque senão a pessoa começa a comer demais. E é o que está acontecendo, sim. Os pacientes, eles falam para mim: olha, eu tenho medo de parar de comer, então eu tô comendo tudo que eu não comia há 5, 10 anos atrás. Sabe, eu não comia isso, eu não comia aquilo, e eu acabo comendo, porque eu tenho medo de ficar magro, eu tenho medo de ficar sem comer e a imunidade cair. Então, isso é muito comum. Então, espero ter respondido a resposta. Sim. A Ter respondido a Socorro, pergunta. a pergunta. A Ah, Socorro, ela é a minha nutricionista. Começamos um trabalho essa semana. Não é mole. Ela pega, assim como a Juliana também. E fizemos um estudo, né? Um diário. Gente, muito legal. Nada do que eu já não estivesse fazendo. Só tive que coordenar as doses, e entendeu? organizar, né, Tati? Me organizar nas compras, que nem a Rose, da semana passada, falou, após emagrecer 46 quilos. Temos que nos organizar, saber o que comprar. Existem carboidratos, segundo essas moças maravilhosas, que nos inflamam, que não é uma legal para a gente, que vai nos trazer um desconforto, vai nos trazer gases. E ontem ou anteontem, conversando com a Socorro, ela começou a me explicar, porque a gente é leigo, precisa de um acompanhamento de uma nutricionista. Tanto a Socorro como a Juliana, elas estão fazendo, sim, um acompanhamento online. É super legal, gente. Dá numa boa. Eu sou a favor, tá? Eu não sou a favor de deixar a coisa rolar. A gente não sabe mais quanto tempo vai durar essa quarentena, que não é mais quarentena, né? Porque já estou indo para quarto mês já de quarentena. Então, gente, mão na consciência, não vamos deixar o negócio desgrenhar ladeira abaixo, rolar ladeira abaixo, para Isso começarmos a mesmo. ter uma somatização de doenças. Pressão arterial, diabetes, eu não quero. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você, gente. Tem que ser você. Então, é hora de parar. Parar. Não é porque está trancado dentro de casa que vai descambar no leite condensado, nos açúcar. Exatamente. Açúcar, eu botei uma coisa na minha cabeça: o açúcar é pior do que a cocaína. Ele é viciante. O início é E é mesmo. difícil? É difícil. Não vou dizer para vocês que é fácil, não. Mas hoje é um dia de cada vez. Hoje, Socorro, eu estou de parabéns. Eu fiz bonitinho, bonitinho. E não senti fome, tá, gente? Não senti Ah, fome. isso é importante, a saciedade, para não gerar uma compulsão alimentar também, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu sou da noite, à noite no jantar da sopinha. Ainda mais com esse frio que está aqui em São Paulo, ela cai bem, ela cai bem. E você não precisa entrar em coisas gordurosas, carregadas Isso. de carboidratos para satisfazer, porque vai te satisfazer no primeiro momento. Depois, meu amigo, ataca um monte de coisa. Só, outra Oi. pergunta. Por que Tá. a obesidade é um fator de risco para o Covid? Essa pergunta é muito boa. Olha, a obesidade, muita gente acha que assim, não é só a obesidade, o sobrepeso, a obesidade não é um fator de risco. As pessoas falam, eu ouço muito assim, eu ainda bem que eu não tenho nem diabetes e nem pressão alta, então se eu pegar Covid, né, eu não vou ter tanto problema, ou então, então eu não vou me contaminar com Covid.
E não é bem assim, né? Por que que a obesidade aumenta o risco da gravidade do Covid? Porque ele tem, Kátia, foi bom você me fazer essa pergunta. Eu estava vendo isso hoje sobre uma proteína. É uma enzima que nós produzimos, tá? Nós produzimos naturalmente. Só que as pessoas obesas têm uma expressão maior dessa proteína. Por isso que quando elas estão lá internadas e vão ser entubadas, ou antes de entubar mesmo, o paciente só está com um pouco de dispneia, aquela falta de ar, né? Por que que piora nas pessoas obesas? Porque essa proteína é mais expressiva em pessoas que estão acima do peso. Então, é um fator de risco por isso, né? Isso já foi confirmado já em estudos, né? Recentes, mas foi confirmado. Não só a obesidade, mas o diabetes e a hipertensão também. Mas a obesidade, né? Ela é uma doença, sim. Ela tem um CID, tá? Então, Tem. é uma doença e essa proteína ela é muito mais expressiva do que as outras na questão do Covid. Na questão da pessoa que está acima do peso, ou seja em sobrepeso, que seja em obesidade, mas é uma proteína que ela está mais expressiva. Então, assim, você percebe que tem maior quantidade dessa proteína, né? E aí, o risco para você desenvolver é maior. E se você desenvolve a doença, se você se contamina, é aquela pessoa que vai ter mais dispneia. Provavelmente vai precisar entubar por conta da falta de ar mesmo. E assim, imagine só que a gente precisa para respirar do diafragma. E Sim. aí o diafragma fica lá na região do estômago, ali um pouco mais abaixo. E você tem essa questão do movimento diafragmático para respirar. Então, acomete o quê? O pulmão. E aí, você não consegue respirar. Imagina um tecido gorduroso e pesado em cima do diafragma que vai trabalhar com o pulmão que já está comprometido, né? Por Então, isso a obesidade causa é uma maiores danos, doença, né? maiores danos, maior complicação, né? Então, se a pessoa tem um grau de obesidade, mesmo que seja grau 1, 2 ou 3, é claro que de acordo com o grau vai aumentando, você vai tendo maiores problemas, mas a obesidade ela é considerada uma doença, ela tem CID, você fica mais predisposto se você se contaminar com o Covid, a ter complicações, né? Essa falta de ar é o que leva muitas pessoas aos hospitais, né? Porque é uma Sim. dor de cabeça, dor no corpo. Não peguei, não tive, mas as pessoas que têm falam que assim é uma dor terrível no corpo inteiro, é horrível, sim. Mas eu acredito que uma falta de ar assim bem expressiva, eu acho que deixa qualquer um maluco, né? Então assim, a ponto de Então, você não conseguir respirar e precisar de um tubo para te ajudar, é complicado, né? mas Então, temos a que levar em obesidade tem. consideração, segundo estudos e pesquisas que a gente acompanha, né? Sim, Que nem todo mundo, pode-se dizer que nem todo mundo, nem todas as pessoas obesas vão precisar ser tratadas em hospitais. Existem não. pessoas obesas que têm saúde. Não é Sim, para ficar pirando na não, batatinha, não. achando que está cheio de coisa que vai passar mal. Não. Muitos. Os estudos, os índices relatam que muitas pessoas estão com Covid, passam pelo Covid em casa, numa boa, se recuperam e sem ficar com sequelas. Gente, Com certeza. ela está falando em grau de obesidade, aquela obesidade, aquele barrigão. Obesidade, você fica inflamado, teu corpo Sim, fica com uma certa dificuldade metabólica mesmo, para todas as doenças, né? Você fica mais fragilizado, sim, né? A imunidade fica mais comprometida, né? fica, fica. Você Não vai tem ficando mais milagre. cansado, vai ficando debilitado. Sim, Sei que sim. estamos num momento a qual não podemos e nem conseguimos fazer exercícios. Isso não quer dizer que, ao cozinhar, né, teremos que estar usando
alimentos inapropriados, frituras, carboidratos, farinha de trigo. Não é necessário. Açúcar. Se você chupar uma laranja, eu acho que até 3, né? Frutas por dia é numa boa, né? 3 porções de frutas por dia. Isso. Ô, Luiz Fernando, não é só a obesidade mórbida, não. Existem pessoas que não estão na obesidade mórbida, estão na obesidade 2 ou 3, com acúmulo visceral de gordura gigantesca. É isso que ela está falando, entendeu? Isso vai prejudicar o diafragma, que vai fazer um peso gigantesco em cima do pulmão, entendeu? É para se alertar no que comemos. Certo? Certo, Exato. Sô? Certo, certíssimo. Quais as dicas que você pode dar para a gente para reduzir, para não deixar de reduzir a imunidade? Essa foi a pergunta. Ah, tá. Quais dicas para ficar com a Na imunidade boa? alimentação, o que Tá. tirar, e esse Vamos tirar lá. vai reduzir a minha imunidade? Então, vamos lá. Se você é uma, vamos lá. Se o paciente é aquela pessoa que come pizza toda semana, Coca-Cola, no meio da semana faz uma lasanha, aí vai com a Bebida família, alcoólica. bebida alcoólica, uma feijoada, suco industrializado, né? Se é uma pessoa que consome muito produtos artificiais, ela precisa pelo menos reduzir, tá? Eu sei que muita gente não dá para simplesmente falar, eu parei com tudo e não tomo mais nada. Dá para você continuar fazendo, mas dica número 1, comida de verdade, que é aquela comida da vovó, arroz, feijão, um ovo, uma carne, uma salada, fruta 2 vezes ou Legumes. 3 vezes ao dia. Isso, legumes. Isso é para não engordar ou para manter o peso que está ou para emagrecer. Sim, se você emagrece em tempos de Covid, mas se você está se alimentando bem, qual é o problema? Nenhum. Não tem problema. Eu atendi uma paciente hoje, né? Lógico, dessa mesma forma que a gente está conversando agora. Ela emagreceu 11 quilos em 40 dias. Ela tá super bem. É claro que ela tá em casa, tá de férias, não tem risco de se contaminar. Enfim, o risco é bem reduzido porque ela não sai de casa. Ela nem fez atividade física. Ela simplesmente fez um plano alimentar e seguiu. Dá pra você, ela tá super bem, porque quando você está acima do peso que emagrece, você fica desinflamado, você fica com a imunidade mais próximo do normal, você fica bem com você mesmo, você dorme melhor. Se o teu objetivo era a redução de peso, tem que continuar, não pode deixar de fazer. O que você não pode é deixar de comer, com medo de engordar, sem orientação nenhuma, né? Então, outra dica, dormir bem, né, Kátia? Pensar bem, que isso aí é justamente o que a gente Primordial. quando, né? Pensamento positivo. E assim, como nutricionista, bastante água, todos os dias, pelo menos 2 litros de água por dia. Se você evita os refrigerantes, os industrializados, já tá bom, tá? Então, assim, toma água no lugar, faz um suco de fruta. Eu não indico muito suco de fruta, geralmente, para quem quer reduzir o peso, porque é um açúcar que tem da própria fruta que já tá ali pronto para ser consumido pelas células. Então, inflama também, às vezes, o corpo, mas depende muito do paciente. E em tempos de Covid, eu até falo para alguns pacientes, pode comer fruta à vontade. Eu Mas não tome esporadicamente refrigerante. eu faço suco de limão, né? Limonada, ou de maracujá. São os dois que E eu não usa acho que. açúcar, né? E Não, não usa açúcar. nada, nada. E Tá. sou muito adepta a chá. Chá de ervas. Eu acabei de tomar um de hortelã, chá de erva cidreira, aquele que vai no bolo de fubá, que eu esqueci o nome. Ah, erva doce. Erva doce. Eu sou adepta a chás, entendeu? E Ótimo. acho que ajuda muito, principalmente agora nesse frio, a ingerir essa quantidade de líquido que a Socorro está falando, né? 2 litros no frio
É um pouco. Aí você vai de chá numa boa, sem açúcar. Ó, E gente, me acostuma, viu, aguardem. gente? Daqui a Acostuma, um viu, gente? mês, essa cara aqui já vai estar reduzida. Ah, vai. Ah, vai. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, Kátia. Ah, Você tocou no assunto do carboidrato e eu lembrei, hoje a Juliana, que tá aí agora, ela estava comentando, ela tá fazendo um comentário sobre a Covid. Ela está no hospital de referência aqui em São Caetano do Sul também, trabalhando só com pacientes que são acometidos pela doença. E ela tocou num ponto muito interessante. O, o consumo de carboidratos excessivos, né? Quando o paciente está lá hospitalizado, elas reduzem o consumo de carboidrato, a ingestão nesse paciente, porque o carboidrato libera CO2, ele libera eu mais vi a CO2, Ju né? falando. Você viu? Libera mais CO2 e aí a falta de ar vem com mais facilidade. Então, vamos supor que o paciente seja obeso, com algum grau de obesidade, já tem uma dificuldade para respirar. Aí ele come muito carboidrato, aí libera muito CO2. Então, veja como é importante a ingestão de carboidrato. Entendi. A Gorete e outras pessoas estão perguntando aí. A falta de apetite, o que fazer? Ah, falta de apetite. Bom, tem que ver a causa da falta de apetite, Isso né? também tem um pouco do lado emocional, um pouco Exatamente. A da Kátia pode. estabilidade emocional, psíquica. Temos algumas, temos algumas vitaminas e minerais que você pode estar ingerindo, que melhora o apetite, né? Vitamina A, vitamina do complexo B12. Porém, tem também o fator emocional, como a Kátia está falando. Gente, olha só, eu conheço gente, muita gente, que entra com a cara nas vitaminas por si só, sem ter sido conduzido por nenhum profissional. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Isso tem que ter um acompanhamento médico, nutricional, a nutricionista, junto com a endocrinologista. Não é assim saindo, tomando tudo que vai pela frente. Ah, porque eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Gente, exames são feitos para serem realizados, existem para serem realizados. Uma dieta bem elaborada, mesmo em tempos de Covid, tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Você tem que saber o que existe dentro do seu corpo, os nutrientes que estão faltando. Entendeu? Não é assim as vitaminas que estão faltando, os sais minerais. Não é assim. Tenha cuidado com o que você ingere. Às vezes você está achando que você está tomando uma vitamina B, vou dar uma sugestão, 20, que nem existe isso, porque se eu falar, vocês vão correr e vão comprar, aí começa um órgão seu a ficar doente, debilitado por excesso dessa vitamina que você não necessita. Ou você achava que necessitava, mas não é assim. Muita calma nessa hora. Vamos nos centrar. Marque consulta, tanto pela parte psicológica, terapêutica, como a nutricional. Os laboratórios, alguns laboratórios para as pessoas de risco, estão vindo fazer exames nas pessoas em casa, coletando em casa. Então, se você tem um problema de saúde, mantenha contato com o seu médico. Gente, não é para sair correndo para o hospital, porque a Kátia, a Socorro falar. Não. Não é acordar de madrugada achando que está com Covid do nada, sem tossir, sem ter febre, sem ter dor, sem nada. Isso não é Covid. Isso é uma crise de ansiedade. Tá? Então, procure um profissional. Eu estou atendendo online, a Socorro, a Juliana. Eu indico, se eu não puder atender, eu indico outros profissionais qualificados. Não brinquem com a saúde de vocês. É o maior bem que vocês têm. Certo, Socorro? Certo, certíssima.
E é Outra muito bom. coisa, fala. Pode. Não, Não, fala é você. muito bom você tocar nesse assunto, porque a maioria das pessoas, na verdade, é um pouco de pavor mesmo, e a gente sabe que é compreensível isso, mas tem muita gente com síndrome do pânico, Kátia, muita Sim, gente. sim, Elas começam com medo que não sabe de onde vem, e no final das contas é medo de morrer. Aí você pergunta, mas por que que aí a pessoa, ela começa a se cercar de vitaminas e minerais, começa a se cercar de cuidados com álcool gel, aí fica em casa, aí começa a assistir o jornal o tempo todo que só fala de Covid. Eu vejo desliguem a poucas, televisão. eu vejo poucas pessoas falando da quantidade de pacientes que se recuperaram da Covid. E eu fico muito desanimada com isso, porque se você procurar toda hora tem o número de mortos em 24 horas, de contaminados, as derrotas, os depoimentos. Eu acho que isso é importante sim, para a gente saber, ter medo, se cuidar. Mas tem que falar das coisas boas também, gente. Tem gente do bem, tem gente que faz o bem. Quem faz o bem recebe o bem. Dá para comer bem, né? Dá para ter um bom papo, uma boa conversa, né? Não é tudo que é caro, não é tudo que é bom. Dá para a gente se organizar melhor em tempos de Covid. Dá para ficar bem em casa, sim. Procura um tempinho mais para você, como a Kátia falou aí hoje, né? O que você está fazendo para auto se ajudar? O que você faz por Sim, você hoje? Hoje, né, eu faço meditação, é por mim que eu faço, mas eu também melhoro as pessoas que estão à minha volta, tanto a família, como os amigos, como os meus próprios pacientes. Quando eu sim, fico bem, eu melhoro também as outras pessoas. Nós somos um, não tem separado, não existe, né? Você não mora sozinho no planeta, você precisa do padeiro, do carteiro, né? Você precisa da pessoa que recolhe o lixo da tua rua, você precisa do médico, do nutricionista, do psicanalista, você precisa da pessoa que... Tudo, você não tá sozinho. Então, por que que agora a gente quer ficar sozinho? sim, Porque tem com muita gente certeza. com pânico e não fala para a família. Eu tenho muitos pacientes que falam para mim que tá com pânico, mas que não quer que o marido saiba, ou a mãe ou o pai, porque tem medo deles ficarem preocupados. Mas o Manda para pânico mim, manda para mim. Olha, gente, eu tenho grupos de apoio dentro do WhatsApp. Alguns estão até aí. E eu começo o dia com a meditação. 5, 10 minutos, 7, meditação. Depois, uma palavra amiga de positividade perante a vida com a Paty Nunes. Quem não está no meu grupo de apoio, dos grupos, que são 3, procura no YouTube a Paty Nunes. Sensacional, sensacional. Ela faz uma leitura, depois entra o olhar dela, tá? O olhar dela. Dentro da conversa dela com Deus, com o Criador. Hoje mesmo eu estava conversando com o Infecto, ele estava falando para mim, Kátia, o que falta nas pessoas é Deus. É Deus. O otimismo de aguardar um dia melhor. Gente, estamos num momento que é legal parar e fazer planos para o futuro. Não vai demorar. Já vamos retornar à nossa vida. Ai, mas você falou que nunca mais vai ser como era. Não vai, até sair essa abençoada vacina que já está para sair, para chegar, entendeu? Eu sou uma pessoa do otimismo. Eu sou toda otimismo. Então vamos nos concentrar, nos conectar com Deus, com o Criador, com Oxalá. Seja o Deus que você quiser, mas se conecte. Tenha esperança, faça planos para o seu futuro. Gente, hoje eu atendi 2 mães em horários diferentes e essas mães estão ficando doidas. Uma tem uma criança de 6 anos e outra tem um pré-adolescente de 11. Gente, eles estão tendo... Coloque-se no lugar dessa mãe. Vamos lá. Pegar uma criança de 6 anos que está trancada dentro de casa
e ficando de frente no computador para ter aula durante 3 horas. Essa mãe é ou não é uma heroína? Essa criança cheia de energia, trancafiada dentro de casa. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Temos que ser mais complacente com as pessoas que estão fazendo a quarentena com a gente. Temos que ser mais dóceis, amigáveis, entrar em harmonia com essa pessoa, porque para ajudar temos que estar o quê? Equilibrados. Essa mãe também provavelmente tem que estar trabalhando. Então, como é que faz? Como que vai ser quando acabar isso tudo? Vai existir ainda classe com 50, 60 alunos? Isso eu estou falando não só a nível primário, não. Estou falando a nível de faculdade também, de pós-graduações, MBAs. Vamos ter que inventar, vamos ter que reinventar. Provavelmente vai ser tudo pela internet. Então, vamos, assim, tipo, ai, fulano de tal está muito estressada, precisa fazer um tratamento urgente psicológico. Coloque-se no lugar do outro antes de julgar. Essa mãe pode estar passando por uma situação conflitante. Então, não é hora de ficar só olhando as mazelas, e sim de esticar a mão ao próximo. A educação alimentar é primordial, primordial. Por isso que eu já trouxe aqui a Juliana, eu trouxe aqui semana passada a Rose Candeu, eu trouxe hoje a Socorro. Por quê? Está preocupante, está preocupante. Eu estou preocupada comigo, acredito que as pessoas estão preocupadas, cada um por si, né? Consigo. Cuidado, cuidado com o que ingerimos, com o que comem, né? Nunca é tarde, gente, nunca é tarde, não existe essa. Ah, tá tarde, já estou com 50, com 60, com 40, não. A memória afetiva está coligada à alimentação. Eu mesma, às vezes, vou para a cozinha inspirada nas comidas que a minha mãe faz. Minha irmã até tirou sarro outro dia, há um tempo atrás. Ah, tá fazendo igual a mamãe? É, igual a mamãe, são memórias afetivas. Entendeu? Minha mãe tinha de praxe fazer carne assada todos os sábados. Tem primos meus aí na live que não me deixam mentir. Só que era, às vezes, com batatas, com macarronadas, e agora está sendo a carne assada com legumes, verduras, entendeu? A memória afetiva vai se adaptando. É você que faz o seu melhor para a sua saúde. E faz Então, parte, não faz faz, parte, o Sô? processo faz parte. Eu estou errada no que eu estou Não, falando? não, tá certo, isso mesmo. Temos que nos unir. Temos meios, sim, de fazermos uma dieta mais equilibrada. Pesquisem, entrem na página das Nutris, da Socorro, da Juliana, tem outras maravilhosas. Com Entrem, certeza. vejam as dicas. Você pega uma coisinha aqui, outra acolá, entendeu? Eu tenho uma amiga que está em Portugal, a Cris, que é amiga e irmã, está aí. Ela mesma, ela se reinventa, está longe da família, está longe de mim, está longe de um monte de gente. E a gente troca figurinhas sobre o que comer. Não deixe para o último momento a qual você vai estar adoecido para correr atrás do prejuízo. Vamos Tem que nessa, gente, cuidar todo agora, mundo né? junto. Não é tarde, não é tarde. Tem que cuidar Não. agora, Ah, né? mas eu não sei cozinhar. Aprende, fofa. Eu tenho uma filha É o que que eu dá falei, várias usa o dicas. tempo, né? Usa esse tempo livre agora para começar a fazer uma coisa mais saudável na cozinha. Ah, não tem problema porque mas eu tenho que sair para comprar. Então, se paramenta, sai para comprar da melhor forma, mas se protege,
Mas vai, faz uma comida de verdade. Eu tenho certeza, como muita gente parou de comer feijão e arroz em algum momento da vida para comer lanche ou coisas mais prontas, assim, mais rápidas, lasanha pronta. Hoje tem tudo congelado, né? Mas Ah, essas pessoas que fizeram isso, em algum momento, elas foram educadas pelos pais, pelos avós, sim. pelos tios, que faziam uma Se comida de verdade, perderam, que né, Socorro? Se foram se perderam. perdendo. Então dá para você voltar nessa memória e retomar. Não é tarde. Dá para você fazer isso agora. E por favor, fiquem em casa, mas fiquem bem. Não dá para ficar em casa o tempo todo comendo até um pedacinho das paredes e achando que é porque se não comer vai ficar doente. Não vai ficar doente. Não Não vai. vai, porque aí você fica mais ansioso, come mais, aí fica. É um vazio, como é um saco sem fundo, né, Kátia? Sim, Então, assim, fica sim. aquele vazio emocional, a Kátia pode falar bem sobre isso. É um vazio emocional. Você vai acaba comendo aquele alimento que você gosta muito, e que na verdade não é aquilo que você quer comer. Você tem Não, é alguma uma coisa falta. que falta. Então, assim, a gente fica estressado mesmo em algum. Eu ainda saio para trabalhar, mas muita gente que está em casa que não pode sair de jeito nenhum, eu vejo o estresse delas por conta do distanciamento social. Existe, não é mentira, não é brincadeira, precisa, precisa. Mas tem muita coisa que você pode fazer em casa, uma bela comida, dá para você fazer uma comida de verdade, além de você estar se alimentando bem, você ainda está passando o seu tempo fazendo uma coisa produtiva. Não fique o tempo todo assistindo TV, colocando nas notícias atualização do Covid o tempo todo. Não Isso mesmo. vai demorar um pouco, eu acho que isso não vai ser para agora, vai demorar, e eu acho que quando voltar, normal, normal não vai voltar, né? Provavelmente vamos aí ainda ficar com Ah, mas distanciamento social. vamos olhar por outro prisma. Hum, Vamos voltar a ser pessoas serenas, ah, menos estressadas, mais vamos, conscientes. Isso vamos. com certeza, aquela loucura. Gente, já pararam para analisar? O mundo está quase sem guerra, não está tendo mais conflitos do jeito que estava. Pare para analisar. Nós não estamos tendo mais aquela poluição, principalmente aqui em São Paulo, que era uma coisa avassaladora. Não estamos tendo. Eu conversei com um otorrino renomado aqui do ABC, ele falou assim, Kátia, diminuiu 80% do povo que vivia com as ites inflamadas, rinites, sinusites e tudo mais. Nós vamos retornar para um mundo melhor. Estamos passando por essa metamorfose que vai nos trazer grandes benefícios para a humanidade, para os meus netos, meus filhos, meus bisnetos. Eu costumo dizer que a vida é um rio. Esse rio estava poluído. Deus fez isso para a gente, ó, limpar. Os mares estão lindos, os rios estão maravilhosos, os É animais verdade. estão adentrando as cidades porque as pessoas estão resguardadas. Porque quem foi que invadiu o espaço? Fomos nós que invadimos o habitat deles. Então vamos botar a mão na consciência e parar para pensar o seguinte: com entusiasmo, será um mundo muito melhor. Nós temos que nos unir, pensar no outro, no seu companheiro, no seu vizinho. Eu canso de dizer isso aqui nas lives. Temos que nos tornarmos pessoas para fazer o bem, não Pessoas ter. melhores, né? Pessoas Oi? melhores. Sim, Pessoas melhores. esquecer um pouco do negócio do ter para ser. Ser amável, ser mais companheiro, parar com aquelas rixas, com Escutar mais, perdão né? da palavra, aquelas babaquices, entendeu? Que não vão nos levar a lugar nenhum, nenhum. Uma pergunta para finalizar, mas eu já vou logo, antes da Socorro falar, eu já vou logo dizer. Arroz e feijão engorda?
Vai engordar, meu amigo, se você comer meio quilo de cada. Prato fundo de feijão, 50 colheres de arroz. Isso vai te engordar. Com certeza. Mas aí vem a Socorro pelo lado nutricional e vai falar. Não, então, engorda se comer muito e também não é só o arroz com feijão, né? A gente tem aí uma mistura, né? De coisas. Então tem o arroz, tem o feijão. Aí você fez como esse arroz e esse feijão? De repente o feijão tem aí Linguiça, um bacon. bacon, né? Então, assim, se tiver alguma coisa mais calórica dentro, ele pode aumentar esse poder engordativo. Mas, em geral, uma quantidade boa de arroz com feijão no almoço, principalmente todos os dias, não engorda. O que engorda mais também? Além das calorias, sedentarismo. Se eu sou uma pessoa ativa, que vou... Agora não dá para falar que vai ser ativo, mas, gente, também não dá para dizer que não dá que não faz nada em casa, porque dá. Dá para pular corda, dá para subir Polichinelo. polichinelo, dá para fazer alongamento, abdominal, dá para você fazer um monte de Socorro. coisas na garagem, no quintal, no corredor, dá para se mexer, dá para comer um arroz com feijão gostoso. Hoje em dia tem um monte de vídeos. Ó, o Instagram já está me avisando que falta 1 minuto e 40 segundos para encerrar a live. Gente, coloquem essa frase no dia de vocês, no dia a dia. Estou aberto a um novo ciclo de prosperidade, alegria e amor. Mantenham suas orações, principalmente antes de dormir. Entregue a noite de vocês e, ao acordar, entregue o dia de vocês a Deus. Entendeu? A essa fé que tem dentro de você. A gente volta semana que vem. Não vou prometer que vou fazer live no domingo, mas eu vou falar o seguinte: foi demais a presença da Socorro aqui. Não esqueça, eu amo vocês. Socorro, muito obrigada. Eu que que Deus te agradeço, Kátia, abençoe. pelo convite. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, agradeço. Ó, tá? Você mora aqui, ó. Você também. Espero que a gente possa fazer aí muitas lives Vamos futuras e com fazer. boas notícias, né? Com boas Vamos notícias, fazer. cada vez melhor. Que Deus abençoe vocês, tenhamos uma noite esplendorosa, um final de semana abençoado. E vamos que vamos, juntos. Eu vou deixar o endereço da Socorro na descrição da live.